Museu dos Quadrinhos na área. Vamos voltar ao ano de 1986, quando foi publicado aqui no Brasil, Micronautas. E a gente vai conferir essa história maneiríssima aí, depois da vinheta. Clato Barada Nicto, galera! Bem-vindo de volta ao Museu dos Quadrinhos do curso de desenho Gico HQ. Já sabe, se você quer estudar desenho comigo, aqui na descrição do vídeo tem os detalhes. Entre em contato aí que a gente pode agendar uma aula gratuita para você. E lembrando que o curso é para iniciantes, aulas online e ao vivo, beleza? Meus quadrinhos estão à venda ou para leitura, disponível para leitura lá no site do Salomão Ventura. Tem tanto essa aventura em cores aqui, tem esse almanaque preto e branco aqui, tem um pedacinho do Esquadrão Vitória. Vai lá, dá um pulinho lá, na descrição do vídeo tem os detalhes. Falando em meus quadrinhos, cara, tá chegando a campanha do Catarse da nova edição do Esquadrão Vitória. Essa revista que faz uma homenagem aos quadrinhos da Marvel da década de 60. Confere aí nas imagens o que eu preparei para vocês. Esquadrão Vitória, Origens Secretas, vai fazer um apanhado das origens desses heróis que foram apresentados na revista anterior. O projeto vai entrar no Catarse em breve, eu estou ajustando aí detalhes finais e eu estou procurando fazer uma edição bem caprichada, são 60 páginas e com acabamento gráfico que parece um gibi antigo. Então assim que essa campanha estiver no ar, eu quero a sua ajuda, tá? Compartilhando, apoiando, dando aquela moral aí para esse quadrinho chegar o mais breve possível às suas mãos. O quadrinho já está todo prontinho, redondinho, só esperando ir para gráfico. E em breve eu vou dar mais detalhes dessa campanha aqui, beleza? Ah, e o último aviso, antes da gente começar a falar de Micronautas. Tem um grupo do WhatsApp aqui do canal agora, sabia? Pessoal super gente fina, batendo papo sobre quadrinhos, não vale outro assunto. A única regra que eu peço, ser inscrito no canal e ser cordial, tá? E evitar, né, assuntos alheios à nossa temática aqui do canal. O convite para você entrar lá e bater papo com a gente tá aqui na descrição do vídeo, beleza? A gente espera você lá, tá muito maneiro. Rapidinho já chegamos quase 100 inscritos lá, tá bem bacana. Então vamos falar de Micronautas, galera, olha só. Micronautas foi publicado aqui na década de 80 no Heróis da TV, foi salpicado, como sempre a editora Abril fazia, né? Salpicava, publicava num mês, no outro não vinha. Então eu fiz aqui um apanhado, como sempre faço, de 6 histórias. É um TPB que a gente vai avaliar aqui hoje. Lembrando que era argumento do Bill Mantlo e desenhos do Michael Golden, que estava assim no início da sua estilização gráfica, que ficou mais conhecido um pouco mais pra frente. Os personagens aqui eu achei, tanto a pegada, a temática quanto o visual, assim, lembra um pouquinho Guerra nas Estrelas, nosso popular hoje Star Wars. Olha só essa capa aqui, que é a capa da edição número 1 americana, como lembra a capa, o cartaz aqui, ó, de Guerra nas Estrelas número 1. Lembra bastante a composição, né? E esse vilão, o Barão Karza, lembra alguém? Pois é, uma curiosidade, o Barão Karza ele foi apresentado ao público em geral antes de Darth Vader. Incrível, né? O brinquedinho dele foi apresentado antes. Micronautas, assim como Ron e G.I. Joe, é uma linha de brinquedos que a Marvel pega e cria todo um universo, uma temática em cima daqueles personagens. Vocês vão conferindo aí mais alguns personagens que eram vendidos na época dos Micronautas. Aí a Marvel pega, cria toda uma história. O interessante dos Micronautas é que eles mantêm o tamanho proporcional dos bonequinhos nas histórias em quadrinhos. Eu não sei se isso é proposital, qual foi a ideia do Bill Mantlo aí, se tinha alguma coisa acordada aí com a empresa que fabricava os brinquedos, mas as histórias são bem divertidas. Tem uma pegada de ficção científica, de Terra de Gigantes, aquele seriado que eu achava muito legal. As histórias são bem dinâmicas, rápidas, e a gente vai conferir aqui o primeiro arco, beleza? Então, ó, já separei para vocês, como sempre, muitas imagens. Eu vou sair agora, vocês vão ficar só com a narração, e no finalzinho eu volto aí pra gente bater mais um papo. Bora lá, acompanha comigo aqui. A primeira história foi publicada em Heróis da TV, lançado em julho de 85, Heróis da TV número 73. E essa capa aqui, muito maneira, acredito que desenhado pelo John Romita, né? Traz a história publicada em Micronautas número 1 e 2, a editora Abril juntou as duas numa história só, que foi lançado nos Estados Unidos em 1978. Viagem ao centro do caos, a gente já é jogado aqui pra ação, uma galera fugindo aqui dos acrólitos, que é uma raça dentro desse planeta lar, que fica no microverso. Tá havendo uma revolução, os acrólitos caçando os rebeldes e o príncipe aqui tentando fugir. A princesa está escondida aqui, a gente vai ser apresentado a ela. A princesa é Mary, que ela depois vai ser chamada na história de Marionete, e esse robozinho multiuso aí
é o Microton. E também tem o vilão, que é a cara do Darth Vader, como eu falei, né, chamado Barão Karza, e ele tem essas, digamos, peças intercambiáveis. Eles estão atrás dos rebeldes, no caso, a monarquia, e o Barão Karza tomou o poder, né. Nesse interim, quem chega de uma viagem de 1000 anos é esse comandante Han, Arturus Han. Ele chega, não sabe que tudo mudou aí, né? Ele é recebido por uma tropa de assalto, levado para a cadeia desacordado. Quando ele acorda, ele vê que está em meio de um monte de malfeitores. Só que aí 2 desses caras que estão ali presos conseguem salvar o comandante, reconhecem ele como um herói, né? Um cara que teve importância na história. E aí contam para ele um resumo da história, que o Barão Karza tomou conta do poder, destronou a galera, e eles estão nessa missão junto com os rebeldes de recuperar, de retornar a família real para o poder, né? Juntos eles vão até onde está a Marionette, que está disfarçada ali como se fosse entretendo o público, né? Uma artista de rua, e o Microton também. A gente vai ser apresentado também ao irmão do Acrólito, esse robô vermelho e branco, que é o príncipe dessa raça. O Acrólito, aliás, não é um nome, é o nome da raça. Ele não tem nome na história, ele passa o tempo inteiro sem nome. Quem vai ser levado ao combate é o comandante Han, e o Acrólito e o Grilo. Eles conseguem escapar ali do combate, né, dessa guerra na arena. E aí aparece para o comandante Han uma figura espectral chamada de Força Enigma. É um viajante no tempo, e esse cara vai ser recorrente na história como auxílio aos personagens, sempre que estão, é tipo o mestre dos magos, assim, quando tá um perrengue o cara aparece para dar uma força. Beleza, eles conseguem então escapar, né? Conseguem levar a Mary junto com eles, a Marionette. Eles fogem até em direção à nave do comandante Han, que é chamado A Pioneiro, e eles fogem atravessam uma barreira que separa o microverso do universo, né, tradicional nosso, aqui, o universo 616 da Marvel. Aí quando eles aterrissam na nossa realidade, tá tudo gigante para eles, né? Essa aqui é a mistura aí de Guerra nas Estrelas com Terra de Gigantes. Aí grama gigante, folhagem gigante e, claro, um cachorrinho gigante aí que chega brincando, fofinho, desenhado pelo Michael Gold, não tá nem sabendo o que está acontecendo, né? E eles estupefatos de eles terem chegado a essa realidade. Lá de volta ao planeta Lar, a gente vai ver o Barão Karza, ele dominou, conseguiu capturar o príncipe, né? Ele está sob o jugo aí do Barão Karza, que é a cara do Darth Vader. E voltamos então para nossa Terra aqui, para a realidade normal. E aí os micronautas enfrentando os primeiros perigos, afinal de contas, para eles todos aqui são gigantes. Então o cachorro é um perigo, o cortador de grama é um perigo. Só que eles mantiveram assim a força e todas as características, armamento que eles tinham lá no planeta Lar. Aí eles quebram aqui a serra de cortar a grama aqui do garoto, que vai ser um personagem que vai ser auxílio a eles durante as histórias, né? E aí o garoto fica fascinado, né? Eu acho inclusive que a ideia aqui do Bill Mantlo, quando desenvolveu essa história, era que as crianças pudessem comprar os brinquedos e meio que encenar essas histórias que ele cria aqui nos quadrinhos, né? Bom, enquanto o garoto está confabulando lá com os micronautas, chegam outros visitantes do microverso, liderados pelo príncipe Shaitan, que é o irmão do Acrólito. E aí vai começar um combate aqui dessas pequenas naves, até com a interferência do garoto, que com um ancinho dá uma pregada numa nave, a nave acaba caindo, né, dando a oportunidade dos micronautas escaparem. E aqui encerra a primeira história. A segunda história, publicada em Heróis da TV número 74, lançada aqui no Brasil em agosto de 85, e vai trazer história publicada em Micronautas número 3 de 1978. Argumento Bill Mantlo, desenhos Michael Golden, arte final Joseph Rubinstein. Começamos com essa splash page com a consequência do combate que a gente viu anteriormente na revista anterior. Tá tudo detonado lá no quintal do garoto. E o pai desse garoto, ele é um ex-astronauta. Ele fica bolado com a história do filho e resolve juntar ali as peças. Ele acha que primeiro é um brinquedo quebrado, mas ele fica bolado, cata aquelas peças todas
E o Grilo ficou para trás, né, no combate anterior. A galera foge e deixa o Grilo para trás. Continua lá a perseguição do Príncipe Shaitan com os micronautas, né, com a Pioneiro. E o comando da Força Aérea acaba captando, né, as naves no espaço aéreo. E aí a galera tenta interceptar, o exército contra. Cenas de ação muito maneiras, eu acho assim. O Michael Gould aqui já começando a estilizar. Ele tem uma coisa interessante no traço dele, que ele não completa as linhas, ele deixa as linhas meio espaçadas, né? Bom, aí lá na nave Pioneiro, o visitante do tempo aparece novamente para dar uma dica e diz que a nave está com um rastreador. Fala para Mary, né? Pra Marionette. Lá no planeta Lara a gente vai ver explicar um pouquinho mais o lance do banco de corpos do Barão Karza, que fez com que ele chegasse ao poder, na verdade, essa promessa de imortalidade, né? A pessoa não morre, ela troca de corpo, ou peças de corpos, né? Voltamos lá para o combate aéreo, a galera envolvida aí no combate aéreo com a Força Aérea, contra o Príncipe Shaitan, é uma ação que não para mais. Esse combate vai se direcionar a uma pista de skate lá da cidade. A gente vê também o Michael Golden usando um pouco as características dos brinquedos, que eles eram peças intercambiáveis, mais ou menos como o Transformers. E isso fica claro aqui as naves se separam, formam pequenas naves, os personagens também interagem de maneira diferente. Bom, nisso a Mary descobre onde que está o rastreador da nave, ejeta aquilo para fora, eles conseguem escapar com mais facilidade assim. E partem lá para a casa do Steve, do garoto, né, para poder buscar o Grilo, que afinal de contas ficou largado lá no chão. E no finalzinho aqui, o guarda, não acreditando na palavra aqui do cara que viu os micronautas, um cara todo machucado aqui, resultado do combate, e o Ray, pai do Steve, está dizendo que queria falar com alguém lá do Cabo Canaveral para ele levar provas da existência de vida alienígena, que é justamente os corpos dos alienígenas mortos do microverso. Acaba aqui a terceira história. A quarta história só volta a ser publicada em Heróis da TV número 77, lançada no Brasil em novembro de 85, e vai trazer a história publicada em Micronautas número 4 de 1979. Temos aqui essa splash page com os personagens participantes, uma coisa bem característica dos anos 70, né? Aquela lista de presença dos personagens. E aqui estamos de volta ao planeta Ram, rebeldes fugindo das forças do Barão Karza. E aqui a gente vai ser apresentado a uma personagem chamada Lesma, que é uma das líderes do exército rebelde. Eles estão escapando aqui, acabam sendo encurralados pela força do Barão Karza. Mas aí o Barão, diante daquela rebelião ali detida, ele está justamente buscando quem é o líder daquela facção rebelde. Ele já sabe que é a Lesma, mas não sabe quem é, se é homem ou mulher, e é essa mulher. Um dos caras então se sacrifica dizendo que ele é o Lesma e acaba sendo morto. Aí mais uma característica do Bill Mantlo aí dos brinquedos, a mãozinha do Barão solta, né? Ele troca peças de corpos assim como o brinquedo também fazia. A mulher, então a verdadeira Lesma, vê aquela cena e diz que vai dar tudo dela para poder encontrar o príncipe, que essa é a missão dos rebeldes aí, restituir a monarquia e destronar o Barão Karza. Voltamos à casa do Steve, o pai dele está se preparando para ir para o Cabo Canaveral, e o Grilo está querendo pegar aqueles destroços ali, ou pelo menos parte daquela nave, para ver se ele consegue voltar, né, para o microverso. Aí ele vai acompanhar os dois. Aqui legal que ele está tentando fugir de jatos de água que molha o quintal. Ele vai agarrado na caminhonete do Ray, do pai do Steve, até chegar lá na central, aí onde fica o amigo que era amigo dele, que era também um astronauta, que comanda aí um centro de estudos, né? Eles chegam lá, o cara fica com a cara assim meio desconfiado com a história de alienígenas. Ele recebe os dois e vão estudar o que está ali, aqueles destroços. Voltamos lá para a casa do Steve. Eles chegam lá, entram de maneira desastrosa na casa, os micronautas, e tem que dar um jeito de consertar a nave por ali mesmo, né? Enquanto isso, o Barão Karza recebe, lá no planeta deles, no microverso, né? Ele diz que a aliança com o Príncipe Shaitan se tornou inútil, porque pela falha deles em recuperar os micronautas. Então voltamos lá à casa do Steve. Dentro da Pioneiro sai uma nave menorzinha, onde eles vão fazer a busca ao Besouro, através do rastreador. E o Biotron, esse robô maior, fica para poder consertar a Pioneiro.
Termina mais uma história. Micronautas retornam em Heróis da TV número 81, lançado em março de 86, e vai trazer a história publicada em Micronautas número 5 de 1979. Na splash page a gente vê que os Micronautas chegaram na nave auxiliar aqui ao centro de pesquisa, onde o besouro está, né? Eles rastrearam o besouro. Aí o acrólito vai, tira uma onda aqui, mostrar que ele é fortão, consegue rasgar aqui a grade com as mãos. A nave passa no meio dessa grade, já que eles não estão conseguindo voar muito alto. Lá na casa do Steve, o Biotron está tentando botar a nave para funcionar e está enfrentando um gato meio mal-humorado. Bom, a galera lá chega no estacionamento do laboratório, eles reconhecem o cachorro do Steve. A Mary entra na caminhonete para poder soltar o cachorro e usar o cachorro como leve eles, os Micronautas, até onde está tanto o Steve quanto o besouro, né? Aí o cachorro passa pelos guardas, a nave aproveita a distração e entra também. Eles acabam chegando num duto de ventilação. Esse duto de ventilação leva eles até aquele laboratório central. Lá o besouro está lá. O pai do Steve e o cientista revela que ele já conhecia a existência desses seres do microverso. E aí o garoto começa a falar que conhece o comandante Han, conhece alguns desses personagens, e o cientista fica meio bolado, né, com aquilo. Aí ele revela que ele, durante a experiência lá na nave espacial que ele pilotava, né, na estação, na Starlab, eles sofreram um ataque de raios cósmicos. Isso acabou detonando o corpo dele, e a própria nave conserta com peças biônicas. O objetivo dele, então, de estudar o microverso, é que com a tecnologia do Barão Karza ele possa se transformar numa coisa ainda mais poderosa. E ele revela que os guardas do setor onde ele está trabalhando também são robôs totalmente fiéis a ele. O Grilo vai intervir ali porque o garoto está sendo ameaçado. Ele consegue ferir o rosto do cara. A gente volta lá para Han, onde aquela personagem, a Lesma, foi aprisionada e foi levada para o banco de corpos do Barão. Quer dizer, os corpos vão ser usados como peças de reposição. Aí o Barão aqui vai contar um pouco para essa personagem aqui, essa baronesa, sei lá, essa velhinha aqui, que como funciona o esquema dele, né? Os ricos daquele mundo têm direito de trocar de corpos, a classe média rala para poder lutar, ela que lute para poder ganhar peças de corpo, e os pobres servem o quê? De peças de reposição. Nisso, cara, no meio dessa confusão surge o príncipe, aquela que é irmão da Mary, que estava aprisionado. Ele está aqui com um corpo de cavalo, então mais uma brincadeira com os brinquedos, né? O Barão Karza corta logo a onda dele rapidinho, e a Lesma acaba se revelando aqui e aprisionada pelas forças do Karza. Voltando lá ao laboratório, o doutor quer que ele fez esse poço, né, que o Steve está aqui pertinho, que leva ao microverso, e ele quer testar esse poço. Aí tem essa confusão aqui, o garoto quase cai, aí os micronautas chegam, ajudam a resgatar ele, e no final das contas o pai do Steve, para poder impedir que o cientista jogue o Steve no poço, acaba ele sim se jogando junto com o próprio cientista nesse poço que leva ao microverso. A próxima história é publicada então a sequência em Heróis da TV número 82, de abril de 86, e vai trazer a última história que a gente vai ver hoje aqui, que foi publicada na revista Micronautas número 6 de 1979. Então aqui a gente fecha nosso primeiro TPB. Os Micronautas estão fugindo junto com o Steve daquele centro, sendo atacados por aqueles guardas robôs, tentando chegar ao lado de fora, né, fugir dali, e o garoto chorando porque o pai dele caiu naquele poço que leva até o microverso. O Steve dá um galo cego aqui para poder dizer que está de boas, querendo fugir, sair dali, procurando o pai, mas ele está, na verdade, fugindo com os Micronautas. E aí os próprios guardas lá do laboratório acabam entrando em confronto com a galera lá dos robôs lá do professor. Eles fogem de caminhonete, né? O comandante Han faz uma ligação direta e eles partem de lá. A gente vai ver o pai do Steve e o cientista caindo no microverso, só que um é afetado de uma maneira e o outro não. O pai do Steve continua a encolher. O viajante do tempo aparece lá para dar uma força para o professor. O Barão Karza é convocado aqui pelo sacerdote negro para ser informado que aquela barreira espacial tinha sido rompida novamente, ou seja, a chegada então
dos dois humanos até o microverso. Enquanto isso, a gente vai ver que a Lesma, ela conseguiu escapar e chegou lá onde ela estava, né, e conseguiu chegar até a prisão do príncipe ali. E ela quer ajudar, ela quer, como falei anteriormente, restaurar a família imperial. Eles fogem em grande estilo, a menina monta na garupa do cavalo ali, que ele virou um centauro, né? Conseguem fugir. E de volta lá ao planeta Terra, a galera chega na casa do Steve, eles vão recarregar a nave, Steve ajuda a recarregar a nave, e essa ligação no quadro de luz acaba ficando um blackout na cidade inteira, e isso acaba sendo detectado novamente ali pelo comando da Força Aérea. A polícia é acionada para buscar a fonte desse blackout, que é a nave dos micronautas, né? E aí tem uma perseguição aqui entre os micronautas e a polícia. Eles conseguem se desvencilhar numa boa. E aí a história vai terminar com um cliffhanger, que a gente não vai dar prosseguimento, do Barão Karza chegando com as naves lá até o tal professor, que acabou não empolhando tanto, e ele verifica que então ele está ali no formato de gigante, e ele especula que os micronautas fizeram uma aliança com esses gigantes para poder acabar com o reinado dele. Curtiram, Micronautas? Cara, eu achei a releitura bem prazerosa, como sempre uma leitura dos anos 70, finalzinho de 70, quando começa a ser publicado, né? É uma coisa bem dinâmica, rápida, pouco papo, muita ação. Lembrando que Micronautas teve sua publicação retomada pela IDW, eu tenho aqui a primeira compilação americana, que faz junto aos 6 primeiros números, mas aqui alguns personagens que foram criados lá na Marvel não voltam. Tipo o Arturus Rem não está aqui, a Marionette não está, o Bug, que é o Grilo, tá o Barão Karza, o Biotron, os personagens que eram brinquedos eu acho que estavam aqui. Ainda não li isso aqui para dar minha opinião. A arte é bem bacana, vou mostrar um pouquinho para vocês da arte, tá? Mas tá aí para quem é fã do Eu adorava Micronautas, né? Eu achava muito maneiro. Então eu não posso dizer se é legal. Isso aqui eu peguei numa mega hiper promoção lá que estava rolando na Cultura na época. E comprei, mas não li. Tá lá na pilha de leitura. Tá bom? E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem ver mais do Micronautas, já sabe o espaço para falar, para pedir. É aqui na área de comentários. Sugestões para novos vídeos, aliás, velhos vídeos, também aqui na área de comentários. Críticas. Pô, tô aberto a bater papo com vocês. Se você chegou aqui até o finalzinho do vídeo, muito obrigado. Sempre peço para dar um like, compartilhar o vídeo, convidar mais gente para vir aqui no canal. Estamos crescendo, queremos crescer junto com você, tá? E eu estou preparando, como sempre aqui no finalzinho, eu dou um spoiler do que vem por aí. Semana que vem deve ter aqui, ó, o Memória Afetiva desse filme que eu adoro. Super-Homem, o filme, o Superman, o filme. Estou aqui colhendo alguns detalhes de bastidores para o vídeo ficar mais interessante. Mas é um filme que eu vejo e revejo e não me canso de ver e apresentar para meus filhos, para quem ainda não viu, já mostrei para os meus alunos, é muito legal. Vai ter aqui na semana que vem, acredito, eu estou ainda na dúvida, se vai ter o Justiceiro do Mike Zeck ou o Surfista Prateado do John Byrne. Vai vir no Museu dos Quadrinhos. Para a edição de colecionador, eu estou separando aqui, rapaz, é tanta coisa. Eu separei isso aqui, eu queria a opinião de vocês. Vocês lembram do Conan da DC Comics, o Garra? Separei, achei interessante a arte, estava pensando em trazer na edição de colecionador, mas quero ouvir vocês. Outro personagem que o pessoal está pedindo. Eu gosto muito de personagem lado B. Então eu separei esse aqui também e ele deve pintar Deathlock em breve aqui no Museu dos Quadrinhos. Mas eu quero ouvir vocês, tá? Eu hoje fico por aqui, semana que vem tem mais vídeos aqui no canal. Espero que vocês estejam se cuidando por aí. Um bom final de semana e a gente volta a se ver na semana que vem aqui no canal do curso de desenho Gico HQ. Falou, galera! Abração!